Olá, gente. Meu nome é Maria Fabiana, sou psicóloga, sou docente da Uninasal do Cabo de Santo Agostinho e hoje estou aqui para trazer para vocês um tema onde faz parte de um projeto de transformação digital da Prefeitura do Cabo, onde está em parceria com a Uninasal do Cabo. E aí trago como tema para vocês, reinventando-se em meio à crise com produtividade e saúde, tá? Dentro desse tema, eu tenho vários pontos, onde a gente vai trazer para a nossa realidade da pandemia. E aí, será que é possível a gente recomeçar diante dessa pandemia? Então, muita gente se pergunta, se é possível. E aí eu falo para vocês que sim, que é possível a gente se reinventar sim. Muitas pessoas estão focando bastante no lado negativo do que estamos vivendo nos dias atuais. Mas aí tudo é a forma como a gente enxerga, tudo é a forma que a gente atribui ao que estamos vivendo. E aí muita gente está supervalorizando a parte negativa do que está acontecendo. E o que é que está acontecendo de tão ruim, Então, assim, a pandemia ela chegou de uma forma repentina e atingiu a vida de milhares de pessoas. E aí muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas adoeceram emocionalmente, muitas pessoas adoeceram mesmo, porque contraíram o vírus do Covid. E aí como é que a gente pode se reinventar, diante disso tudo? Então a gente pode se reinventar, principalmente treinando a resiliência. Então o que é resiliência? Resiliência é a gente trazer para a nossa vida as dificuldades e encará-las de uma forma diferente. Aprender a encarar essa dificuldade que a gente está passando. E aí como é que a gente pode, Como é que a gente pode se reinventar e encarar tudo isso? Um ponto muito importante, que a gente vem vendo nas lives, nesses dias de pandemia, que realmente a gente precisa treinar a inteligência emocional. Então, quando a gente faz uso da inteligência emocional, a gente consegue administrar todos os pontos negativos, principalmente que tem em nossas vidas. Tudo que eu estou falando, tá, gente, é em questão do momento que a gente está atravessando, que é a pandemia. E aí, quando a gente treina essa parte da inteligência emocional, a gente consegue enxergar a nossa vida de uma forma mais diferente. E aí a gente consegue imaginar que a gente pode transformar essa dificuldade em oportunidades. E a gente tem visto muito isso na prática. Muitas pessoas não estão conseguindo enxergar isso. E aí um exemplo muito importante que eu trago para vocês é a questão do empreendedorismo. E aí quando a gente olha para a parte do empreendedorismo, a gente enxerga que o empreendedorismo a gente chama de empregabilidade na teoria. Então, assim, a gente tem a trabalhabilidade e a gente tem a empregabilidade. E aí, o que é uma coisa e o que é outra, A trabalhabilidade, é onde as pessoas têm seus empregos, que chegam todo dia lá, que muitos têm um cartão, bate cartão no ponto eletrônico, assina a folha de ponto, no final do dia tem que registrar a saída. Então, isso faz parte da trabalhabilidade. E aí, trazendo para o nosso momento, a gente tem a empregabilidade. E a gente está vendo muito isso, as pessoas que estão fazendo, confeccionando as máscaras, para que nós pudéssemos usar diante dessa pandemia. Então, muita gente perdeu o emprego, tá, mas esse momento trouxe, despertou muita coisa e muita gente. Porque, ora, então, se eu tenho meu emprego, eu estou no meu conforto. Então, assim, muita gente tem vontade de empreender na vida, mas por estar dentro daquela situação, de ter um emprego formal, onde você chega em determinado horário e sai, acaba que realmente não consegue desfrutar, dos seus desejos. Porque, às vezes, a pessoa tem esse desejo mesmo de ser um empreendedor, mas por essas questões acaba passando por despercebido. E aí, esse é um grande momento para muita gente. Então, a gente tem visto muito isso, as pessoas empreendendo mesmo, trazendo isso para a prática, a gente vê isso na prática, que as pessoas estão tendo um retorno muito bom na questão da empregabilidade, E quando a gente olha para essas pessoas que estão dentro da empregabilidade, a gente vê que muita gente despertou,
né, despertou para ser um empreendedor. E aí eu digo para vocês, com muita convicção, né, que tudo que está acontecendo, tudo tem um lado bom e um lado ruim. E esse foi um lado muito bom que a gente conseguiu ver diante dessa pandemia, que foi um momento de transformação, né, um momento de oportunidades para muitas pessoas. Um outro ponto muito importante é a gente aprender a priorizar e valorizar algumas coisas, né, que pelo corre-corre da vida a gente acaba deixando passar despercebido. E a gente vê muita gente se questionando, reclamando, né? Porque nessa pandemia eu não saio mais de casa, né? Tá muito ruim. Então, assim, os casais brigando demais. Então, assim, o que a gente consegue ver é que as pessoas valorizam muito o que é de ruim. E aí, a gente trazendo, né, sempre para um lado positivo. E qual é o lado positivo de tudo isso? Então, assim, se eu estou tendo a oportunidade, né, de estar mais com a minha família, né, de estar mais no meu lar, voltada para isso, então, assim, por que não supervalorizar isso? E não focar apenas, né, do que a grande maioria das pessoas comentam, né, os repórteres, eles frisam muito sempre o que vem acontecendo de ruim. Então, assim, isso é um lado muito positivo. Então, assim, muita gente, né, no seu corre-corre durante o dia a dia, gostaria de um dia almoçar, né, com sua mãe, encontrar um filho que mora distante, mas, por conta do corre-corre do dia a dia, as pessoas não têm, né, essa oportunidade. E aí esse é o grande momento, tá? Porque isso vai passar, e quando isso passar, né, para quem soube fazer uso de inteligência emocional, vai olhar para o passado e vai pensar assim, poxa, eu soube aproveitar isso da melhor forma possível, né? Eu não supervalorizei só o que estava acontecendo de ruim. Por quê? Teve muita coisa boa também que aconteceu. E aí as pessoas têm que aprender, né, dar esse ênfase, né, assim, ter esse olhar voltado para o lado positivo. Então, assim, é um momento que isso vai passar e é um momento que a gente tem que supervalorizar também o lado positivo. Por quê? Porque se a gente só pensa no lado negativo, a gente vai adoecer, né? É o que a gente está vendo, né? São muitas pessoas adquirindo transtornos, né? Principalmente ansiedade e depressão. E aí, por quê? Porque as pessoas, né, elas pensam apenas no lado negativo. E aí, se eu não faço uso de inteligência emocional, eu vou adoecer, né? A minha mente vai adoecer, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, e isso vai, né, vai realmente, né, trazer outras situações, como algumas doenças físicas mesmo. Então, a gente tem que fazer uso da inteligência emocional para esse grande momento, né? Um outro ponto muito importante, né, é a gente manter a produtividade sempre. Então, assim, como é que a gente faz isso? Né? A gente, para manter uma produtividade, a gente não só pensa no lado financeiro, né? Como muita gente acha que é o lado financeiro. Não, né? A gente tem que manter a produtividade, né, principalmente porque estamos voltados mais para o nosso lar. Então, assim, a gente pode incluir nessa produtividade a nossa autoestima. Então, o que a gente percebe muito, né? Então, assim, eu supervalorizei as lives que eu vi quando falaram de autoestima. Porque muitas pessoas acha que tem que ficar bonito, né? Porque vai sair de casa, porque vai encontrar uma amiga no trabalho. Então, eu vou, né, me ajeitar toda, vou me maquiar, uma roupa bonita, porque eu vou encontrar uma colega do meu trabalho, né? Porque eu vou encontrar alguém nesse caminho. Mas não. Então, assim, a autoestima, ela faz parte do desenvolvimento contínuo do ser humano. Então, eu tenho que, né, me olhar no espelho todos os dias e assim, eu não vou sair para lugar nenhum, né, porque a gente está, né, meio, né, que mais voltado para o nosso lado do que para o ambiente externo. Mas sim, eu tenho que olhar no espelho e me ver, dizer assim, poxa, hoje eu estou bem, hoje eu estou bonita. Porque se eu estou bem, se eu olho para o espelho e vejo que estou bem, né, possivelmente eu vou conseguir enxergar, né, outras coisas no meu dia a dia de uma forma bem positiva. Tá? De uma forma mais produtiva, né? De uma forma que eu vou saber ser resiliente também quando alguma situação, né, que venha desfavorecer o meu emocional durante o meu dia a dia. Tudo que eu falei aqui, e espero que vocês enxerguem isso de uma forma, né, que levem para você, para a vida de vocês, como uma coisa muito positiva, porque a gente tem que aprender a agradecer.
né? Em meio às crises que acontecem, né? Não falo só na questão da pandemia, né? A gente traz isso para a vida da gente. Então, quando acontecer um problema na tua vida, né? Na minha vida, a gente tem que saber agradecer. Por quê? Todo problema, quando ele surge, né? Ele morre hoje para que alguma coisa nasça amanhã. Então, assim, né? Quando a gente perde alguma coisa, tudo que se perde é um luto, tá, gente? Mas, assim, é um luto, mas que isso vai passar e a gente vai aprender e vai crescer muito com isso. Então, eu tenho certeza que toda essa dificuldade, né, que todos estão passando, né, outros, né, passam por problemas financeiros, outros passam por problemas emocionais. Então, eu vejo muitas as pessoas falarem, né, citando nomes, que conhece uma pessoa que não está sofrendo porque essa pessoa tem muito dinheiro. Mas não é bem assim, não. Né? Porque cada um com seu sofrimento, cada um com seu problema. E a gente sabe, né? Aqueles que têm muito dinheiro, né? Como as pessoas falam, né? Mas todo mundo tem um problema. E com certeza essa pessoa deve estar passando por um problema emocional. Então é muito importante que nesse momento a gente aprenda a se colocar no lugar do outro. Né? Que a gente seja empático. E não critique ninguém, tá? Então, assim, sempre olhar para o outro de uma forma diferente. Porque quando a gente treina isso, né? Você se torna uma pessoa diferenciada. Tá? E pode ter certeza que alguém que está observando isso, né? Alguém vai te apontar dessa forma. Então, assim, eu quero finalizar, tá? E quero deixar para vocês a mensagem que a gente tem que aprender a agradecer por tudo. Porque a gente sabe que o que vem de ruim, né, isso vai passar, isso vai servir de um aprendizado, certo, gente? E aí a gente tem que aprender a agradecer, porque quando isso passa, né, quando a dificuldade passa, fica o quê? Fica um grande aprendizado, certo? Então, assim, que vocês nunca esqueçam isso, porque quando a gente treina isso, a gente está alimentando a nossa saúde mental. Porque se tem alguma coisa que é tão importante na vida de um ser humano, é a saúde mental. Porque sem ela, a gente não consegue chegar muito longe, não. Por quê? Eu vou ser uma pessoa desequilibrada. Então, a saúde mental é extremamente importante. Então, que vocês nunca esqueçam disso, tá certo? Beijos.